Meus irmãos, bom dia. Graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mais uma vez no livro dos Salmos, o de número 116. Salmo de número 116 é o salmo para a nossa meditação nesta manhã. Nós vamos fazer a leitura do texto sagrado e meditaremos nesse texto para a nossa edificação, rogando a Deus que nos abençoe e nos ajude a entender o que o salmista está dizendo e com coração humilde, piedoso, sincero, colocar em prática na nossa vida aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Livro dos Salmos, o de número 116, assim nos diz a palavra do Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. O verso 17, especialmente, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos agora, enquanto meditamos na Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos um coração, como já dissemos aqui, humilde, sincero, quebrantado, disposto a aprender da Tua palavra e a observá-lo, ó Deus, no dia a dia. Ajuda-nos, ó Pai, agora em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós continuamos no grupo dos Salmos de número 113 a 118, que abrangem um rico louvor de 6 salmos a Deus, comumente chamado de Halel egípcio. Esse grupo de salmos, então, do 113 até o 118, nós já estamos observando isso aqui há alguns domingos. Se não me engano, foi o evangelista Sérgio que pregou o Salmo 113 e disse exatamente isso naquela ocasião. Esse grupo de salmos aqui é chamado de Halel egípcio, e Halel significa louvor. E por que é Halel egípcio? Porque esses salmos, do 113 ao 118, são salmos que louvam a Deus, relembrando o livramento que Deus concedeu ao seu povo, quando libertou o seu povo do cativeiro no Egito, nos dias de Moisés. Então, esses salmos são salmos que celebram libertação. Deus está sendo louvado, Deus está sendo celebrado, Deus está sendo engrandecido, porque Ele agiu em favor do seu povo, quando libertou o seu povo do jugo da escravidão lá no Egito, que durou tantos anos. E agora esses salmos estão aqui para nos fazer lembrar que de fato Deus agiu favoravelmente para com o seu povo. E nós encontramos então no Novo Testamento esses salmos sendo entoados em louvor e adoração a Deus,
Deus é digno de louvor porque Ele de fato liberta o seu povo. E nós entendemos que esses salmos faziam parte do dia a dia do povo judeu e foram inclusive entoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo na companhia dos seus discípulos. Por exemplo, no Evangelho de João, quando Jesus está reunido com os discípulos no cenáculo, na quinta-feira à noite, ele come pão, eles bebem o cálice, é nessa ocasião que Jesus lava os pés dos seus discípulos, e diz o capítulo 13 que eles cantaram, ou melhor dizendo, o capítulo 17 de João, que tendo cantado um hino, eles se retiraram para o Monte das Oliveiras, onde Jesus vai orar, onde o texto sagrado vai dizer que ele suou como que gotas de sangue, e lá naquele jardim Judas vai chegar e vai trair Jesus, sendo acompanhado por soldados do templo. Jesus vai ser levado, julgado pelo Sinédrio, apresentado a Herodes, apresentado a Pilatos, e na sexta-feira Jesus será crucificado. Mas antes de tudo isso acontecer, Jesus ainda com os discípulos, naquele contexto de oração, eles cantam um hino. E provavelmente, por ser o contexto da Páscoa, que celebrava a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito, ao que tudo indica ali, Jesus entoou um desses salmos, do 113 até o 118. O Salmo 116, especificamente, irmãos, é um salmo de gratidão. Por isso a ênfase no verso 17, quando o salmista está dizendo: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. E também o verso de número 12, quando o salmista diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E nós temos aqui então um servo de Deus, que nós não sabemos quem é, nós não sabemos quem de fato é o autor desse salmo, mas ele está com seu coração agradecido, celebrando a Deus, porque um dia Deus agiu favoravelmente ao seu povo, os seus familiares, os seus ancestrais, e os livrou da escravidão do Egito, e agora o salmista relembra isso, e ele aplica isso à sua vida, e assim como o povo de Deus, quando foi livrado da escravidão, louvou a Deus com a gratidão no coração, o salmista faz o mesmo agora, e se coloca então diante de Deus, celebrando aquilo que Deus tem feito em seu favor. Esse salmo nos apresenta então a relação do salmista para com o Senhor. Esse servo de Deus que está escrevendo esse salmo, que está compondo esse cântico que vai fazer parte do saltério, e nós temos acesso a ele hoje, e louvado seja Deus por isso, o coração dele está celebrando a sua relação com Deus. E se você observar em mais detalhes esse salmo, nos 19 versos, em 15 oportunidades ele vai trazer à tona o nome de Deus. E pelo menos aqui na minha Bíblia, acredito que na sua também o recurso seja o mesmo, o nome Senhor aparece todo em caixa alta, justamente para dar ênfase ao nome de Deus, Yahvé, o Deus do pacto, o Deus do povo de Israel, o Deus da aliança que escolheu esse povo para amar, para abençoar, para livrar, para guardar. E o salmista tem isso na sua mente, no seu coração. Por isso que por 15 vezes, em 19 versos, ele vai citar o nome do Senhor, Yahvé, o Deus de Israel. O Deus que libertou o povo da escravidão do Egito e o Deus que tem agido em favor do salmista também. Então nós vamos observar aqui a relação do salmista com Deus e a relação de Deus com o salmista, aplicando para a nossa vida. A nossa relação com Deus é a relação de Deus também para conosco. Em primeiro lugar, então, nessa relação do salmista com Deus, ele vai dizer que ama o Senhor. É uma declaração que ele faz de amor a Deus. Dos versos 1 a 9, nós vamos encontrar o salmista falando do seu amor a Deus. Ao Senhor eu amo. É a primeira questão que nós observamos aqui no relacionamento dele para com o Deus da aliança. Veja o verso 1, o que ele diz. Ele já começa dizendo isso. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Ele está declarando sinceramente o seu amor a Deus, e até o verso 9, como nós vamos observar aqui, ele vai fazer isso. No verso de número 1, irmãos, nós temos uma sincera declaração de amor de um pecador para com o Deus Santo da aliança. Nós temos aqui uma bela e sincera declaração de amor de um pecador para com o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus de Israel.
E o amor do salmista pelo Senhor se demonstra justamente em forma de gratidão. E por que ele está sendo grato a Deus e dizendo que ama a Deus com seu coração então agradecido? Porque ele é atendido por Deus nas suas necessidades, especialmente quando ele ora. Ele está dizendo no verso 1, observe aí na sua Bíblia: amo o Senhor. E ele vai explicar por quê. Porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Como não amar ao Deus que se assenta no trono do universo, o Deus que é eterno, o Deus que é santo, poderoso, glorioso, que governa todas as coisas, que tudo tem nas suas mãos, mas que se importa comigo. Deus é Senhor de tudo. Deus é o Deus de toda a glória. Mas Ele olha dos céus e me contempla aqui nesse mundo, eu tão pequeno e falho pecador. É como se Ele estivesse dizendo: Deus se importa comigo. E a resposta que eu tenho que dar a esse Deus que é tão glorioso, grandioso, eterno, santo e poderoso, é render o meu coração a Ele de maneira sincera, em amor, porque Ele me ama. E o salmista então declara isso: amo o Senhor. E no verso 2 ele vai continuar dizendo: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Agora ele vai falar da sua disposição de continuar buscando a face de Deus ao longo de toda a sua vida. E que compromisso maravilhoso o salmista está assumindo aqui. Que projeto extraordinário e grandioso ele está dizendo que vai cumprir ao longo da sua vida. Ele está declarando o seguinte: eu quero buscar a Deus todos os dias da minha vida, ou enquanto eu viver, eu quero buscar a face de Deus. Mesmo se a tribulação chegar, mesmo se as dificuldades vierem, veja o verso 3, eu vou continuar servindo ao Senhor. Quais aflições ele está dizendo que, mesmo em meio a elas, estará comprometido a buscar a face de Deus? Ele começa a descrevê-las a partir do verso 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. E como é que ele invocou o nome do Senhor? Dizendo: ó Senhor, livra-me a alma. O compromisso do salmista aqui é o mesmo compromisso do rei Davi, quando escreve o Salmo de número 27, verso 4, dizendo assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, verso 4. Agora o salmista está dizendo: assim como Davi, eu também quero buscar a face do Senhor todo dia. Davi desejava habitar, morar na presença de Deus constantemente. Eu também quero fazer isso, mesmo em momentos de tribulação, como as que eu já enfrentei. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno chegaram a se apoderar da minha vida. Mas nesse contexto, o que eu fiz? Eu recorri àquele que me ouve, a quem eu amo. Eu invoquei o nome do Senhor, pedindo a Ele que livrasse a minha alma. Coisas terríveis o salmista está descrevendo, irmãos, no verso de número 3. Laços de morte me cercaram. Laços de morte. Não são parabéns porque ele estava fazendo mais um ano de vida. Não era uma celebração porque ele tinha conquistado alguma coisa na área profissional ou no seio da sua família. Não é nada disso. Laços de morte me cercaram. A morte quis me abraçar. Ou angústias do inferno se apoderaram de mim. Coisas terríveis estavam acontecendo na minha vida. Angústias tais como aquelas que sofrem os que estão condenados ao inferno. E ele vai dizer ainda: caí em tribulação e tristeza. Mas em momentos como esse aqui, qual é o recurso que nós podemos usar? Qual é o recurso que está disponível a nós, povo de Deus, como salmista? A oração. A busca da face de Deus de maneira sincera, é o que ele diz no verso 4. Nesse contexto difícil, eu invoquei o nome do Senhor e pedi a Ele que me livrasse. E aí veja o que o salmista vai descrever a partir do verso 5 agora. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou.
nesse contexto tão difícil, eu conheci a Deus e eu agora posso falar dos seus atributos. Porque foi assim que Deus agiu para comigo. Na situação difícil em que eu me encontrava, eu percebi que Deus é compassivo e justo. Eu percebi que Ele é misericordioso. Segundo o verso 6, o tempo todo Ele está atento à minha vida, velando pela minha vida, atento a quem eu sou e às minhas necessidades. Em outras palavras, Ele poderia dizer: Deus não se esquece de nós. O tempo todo Ele está nos observando. E é por isso que o salmista traz à tona esses atributos de Deus. Ele é compassivo, Ele é justo, Ele é misericordioso. No verso de número 7, também no verso de número 8, especialmente o 7, ele vai dizer: Deus é generoso. E é assim que Ele age para me abençoar. Se Deus fosse agir para comigo segundo o que eu mereço, Ele me mandaria para o inferno. Aí sim as cadeias do inferno iriam se apoderar de mim. Mas Deus está agindo em meu favor com misericórdia, com graça. Ele é compassivo, Ele é justo, Ele é generoso. E é por isso que eu posso me achegar a Ele, porque por ser esse Deus tão maravilhoso, Ele me atende. Ele está agindo em meu favor. E veja o verso de número 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Mais uma vez, o mesmo compromisso que o salmista disse que ia assumir na presença de Deus, segundo o verso de número 2, agora ele repete no verso de número 9. Porque veja o verso 2 mais uma vez. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, o que eu vou fazer? Eu vou invocá-lo enquanto eu viver. Por saber que Deus o tempo todo está atento às minhas orações, ao meu clamor, me observando nas minhas necessidades, eu vou invocá-lo constantemente, eu vou me colocar na presença de Deus, porque eu preciso dEle. Esse compromisso assumido para toda a vida, enquanto eu viver eu vou invocar o nome do Senhor, ele faz questão de frisar no verso 9, repetindo a mesma palavra, para dizer para nós que Ele está de fato disposto a cumprir esse compromisso. Veja o verso 9, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Todos os dias da minha vida, nessa terra, por onde eu passar, onde eu caminhar, por onde eu andar, onde pisar a planta do meu pé, eu quero servir a Deus, eu quero invocar a Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Seja quando as trevas do inferno quiserem se apoderar de mim, quando laços de morte quiserem me abraçar, em todo esse tempo eu estarei na presença do Senhor. E nós precisamos, irmãos, ter no nosso coração a mesma disposição do salmista. Amar esse Deus que age assim em nosso favor. A primeira coisa que o salmista diz no salmo inteiro é: amo o Senhor. É assim que ele começa o verso 1. Eu quero amar o Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero andar na presença desse Deus todos os dias. Eu quero viver em comunhão com o Senhor todos os dias da minha vida, porque Ele me ouve, porque Ele me livra dos laços da morte, porque Ele me livra das cadeias do inferno. A única coisa que eu posso fazer para com esse Deus é ter disposição para amá-lo e para viver na presença dEle. Nós precisamos aprender essa lição preciosa com esse servo de Deus aqui. Porque quanto Deus tem feito em nosso favor. Quantas bênçãos Deus tem dispensado sobre as nossas vidas. Constantemente, o mínimo que nós temos a fazer diante desse Deus é entregar o nosso coração e amá-lo com sinceridade. E ter uma vida disposta a caminhar na presença dEle em todo o tempo. O salmista vai entrar na segunda parte desse salmo, dos versos 10 a 14. Na primeira parte, dos versos 1 a 9, ele disse: eu amo o Senhor. Agora, nos versos 10 a 14, ele vai dizer: eu sou grato ao Senhor. Aqui agora também, mais uma vez, ele vai ter essa expressão de gratidão para com Deus. E veja o que ele diz nos versos 10 até o verso de número 14. Ele começa o verso 10 dizendo assim: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Ele vai falar sobre gratidão nessa parte do salmo. Mas ele começa, antes de falar sobre a gratidão de maneira mais clara, ele começa falando sobre algo que aconteceu com ele. Ele diz: a aflição me desafiou a permanecer na fé.
Essa mesma aflição, em algumas traduções aparece a palavra perturbação. Essa perturbação, ou essa aflição, me fez ficar decepcionado com os homens. Verso de número 11, ele vai dizer assim: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Porque em algum momento da sua história, ao invés de se voltar para Deus, o salmista se voltou para os homens, iguais a ele. E quando ele se voltou para os seus iguais, para o seu próximo, o que ele encontrou? Frustração. Ele passou a confiar em um determinado momento da sua vida em outras pessoas, mas pessoas tão falhas quanto ele. E ele percebeu que confiando nessas pessoas, ou confiando em si mesmo, ele não teria sucesso. E ele vai dizer: eu percebi que todo homem é mentiroso, porque aqueles que prometeram me ajudar em momentos de aflições e perturbações, eles não cumpriram com as suas promessas. O que o salmista está descrevendo aqui para nós é o nosso pecado, que nós somos falhos, que muitas vezes nós prometemos estender a mão a quem precisa e não estendemos. Ou que as pessoas dizem que vão nos ajudar e não nos ajudam. Isso, num primeiro momento, pode até trazer esperança. Nossa, que bom, alguém se importa comigo. Mas o salmista está dizendo para nós, em primeira instância, que quem nos ajuda é o Senhor. E sabe como é que nós percebemos isso? Porque depois de falar dessa tristeza, nos versos 10 e 11, dessa aflição, dessa perturbação, dessa frustração por confiar em quem não o ajudou, veja como a coisa muda completamente de sentido agora no verso de número 12. Porque ao falar do homem falho como ele mesmo, o salmista, como é que ele se volta para Deus agora no verso de número 12? Ele se volta para Deus fazendo uma pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Sabe o que aconteceu aqui? Ele está dizendo para nós que nesse momento em que ele percebeu que o homem é falho, assim como ele mesmo é falho, ele se lembrou que Deus é fiel, que Deus não muda, que Deus não falha para conosco. E quando ele se lembrou disso, o coração dele se encheu então de gratidão. E é por isso que ele está descrevendo na segunda parte do Salmo: ao Senhor eu sou grato. E quando ele fala no verso de número 12, tem 3 questões aqui no verso 12 que nós precisamos observar. Primeiro, ele reconhece que é beneficiado pelo Senhor, porque ele está dizendo: benefícios para comigo. Ele poderia falar dos benefícios para com a nação de Israel, afinal de contas, ele está escrevendo isso aqui num contexto que celebra a libertação de Deus para o povo, para a nação, quando muitos anos atrás, já dissemos isso na introdução, quando Deus livrou o povo da escravidão do Egito. Mas agora ele está falando em termos pessoais, ele não está falando para a nação de Israel, ele está falando do seu coração. Deus tem me abençoado, Deus tem beneficiado a mim, são benefícios para comigo. Então ele está reconhecendo que é alvo da bênção de Deus. A segunda questão, no verso de número 12, ele reconhece que somente Deus pode abençoar, ou que somente Deus é o beneficiador. Porque ele está dizendo: darei ao Senhor. Isso significa que não há outra fonte de bênçãos, que não há outro que possa nos beneficiar, para ser fiel ao termo que aparece aqui no verso de número 12. Não há outro que possa abençoar, somente o Senhor. Talvez ele olhasse para o rei da nação, fosse esse rei Davi, ou Salomão, ou Saul, que foi o primeiro rei, ou qualquer outro rei. Talvez ele olhasse para as pessoas que estavam próximas, ele entende que Deus e somente Deus, e mais ninguém, é a fonte de benefício que a nossa alma precisa. E a terceira lição, dentro do verso de número 12, ele reconhece que deve honrar ao Senhor, porque Deus é quem o beneficia. Ele está dizendo: que darei? Já que eu sou alvo das bênçãos de Deus, Deus tem beneficiado a minha vida. Já que somente o Senhor é quem pode beneficiar, abençoar a minha vida, a minha resposta então é oferecer ao Senhor. Mas o que eu vou oferecer ao Senhor? Esse Deus que ele disse no verso 5 é compassivo, é justo, é misericordioso, no verso 7 é generoso. O que eu, como um pecador falho, posso oferecer a esse Deus que é tão maravilhoso? E aí, irmãos, veja o que o salmista vai continuar dizendo
na sequência, nos versos 13 e 14. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Há 3 verbos aqui que nós precisamos destacar nos versos 13 e 14. O primeiro, tomarei o cálice da salvação. Tomar. Eu vou trazer para mim o cálice da salvação. Eu vou assumir esse compromisso, eu vou me identificar, eu vou agora buscar a presença de Deus, daquele que me salva. Cálice da salvação é o contraste do cálice da ira de Deus, que foi citado no Salmo de número 75, no verso 8. O cálice da ira de Deus é destinado aos ímpios, porque o ímpio se identifica com o juízo, ele vai receber a ira de Deus. Mas agora, para esse salmista que tem buscado a presença do Senhor, ele diz: eu vou tomar o cálice da salvação, eu vou me associar a esse Deus, porque eu quero viver na presença dele. O outro verbo que aparece, eu vou invocar o nome do Senhor, ou seja, eu vou buscar a Deus de coração sincero, coração íntegro. Eu vou buscar a Deus com todas as minhas forças, eu vou invocar o nome do Senhor. E o terceiro verbo que aparece aqui, eu vou cumprir os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Agora sim, se as bênçãos que ele falou no verso 12 eram bênçãos de Deus para com ele, agora, quando ele cumprir os seus votos, ele vai cumprir esses votos na presença do povo todo, para testemunhar que Deus tem abençoado a vida dele e despertar outros a buscarem a face do Senhor como fonte de benefícios também. Observe esses 3 verbos nos versos 13 e 14. Tomarei, invocarei, cumprirei. A gente aprende na escola, quando é menino, está sendo alfabetizado, que verbo é uma ação. Quais são as ações que o salmista está dizendo que vai cumprir com o Senhor? Vou tomar o cálice da salvação, vou invocar o nome do Senhor e vou cumprir os meus votos na presença de todo o povo. Publicamente as pessoas vão perceber que eu tenho um compromisso de buscar a Deus com fidelidade e gratidão no meu coração. Agora, lembre-se dos versos 2 e 9, mais uma vez. O que o salmista disse lá no verso 2? Eu vou andar na presença do Senhor, eu vou buscar a face de Deus, eu vou viver na presença dele. No verso 9 ele diz isso. Nos versos 13 e 14 ele fala a mesma coisa. Sabe que o salmista está fazendo aqui um exercício de memória? Quanto mais ele lembra das bênçãos de Deus, mais o seu coração se dispõe a ter um compromisso com o Senhor. Tem um hino antigo, irmãos, que nós cantamos: conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. E ainda vai dizer mais: vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. O hino está dizendo para nós: comece a observar quantas bênçãos Deus tem dispensado sobre a sua vida. E você vai perceber que tem sido abençoado por Deus muito mais do que você pensa. O salmista está dizendo para nós: à medida em que eu começo a memorizar, a exercitar a minha memória, para relembrar as bênçãos de Deus, eu percebo que Deus tem me abençoado de maneira tal que o que eu posso fazer é me comprometer a honrá-lo. Então, quanto mais o salmista exercita a sua memória para ser grato a Deus, mais ele percebe que o seu compromisso com Deus tem que aumentar. Vamos aplicar isso à nossa vida, por hora. Quanto Deus tem feito, irmãos, em nosso favor? Quanto Deus tem nos abençoado? Deus está de mãos levantadas o tempo todo nos abençoando. E quanto mais nós percebermos que somos alvos da bênção de Deus, mais nós precisamos ter a disposição do salmista, de assumir compromisso real com Deus, de viver na presença de Deus para a glória dele. E assim nós entramos na última parte desse salmo, dos versos 15 ao 16, e depois a conclusão estará dos versos 17 a 19, mas antes da conclusão, a terceira parte aqui desse salmo, o salmista vai falar, depois da sua disposição em amar a Deus, de ser grato a Deus, ele vai dizer: eu quero me submeter a Deus. Se Ele tem me abençoado e a memória me faz lembrar que Deus de fato me abençoa, e cada vez que eu lembro disso eu quero assumir mais um compromisso com Deus, humildemente então vou me colocar diante de Deus agora, prostrado.
Veja o verso 15 e o verso 16. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. O que ele está dizendo no verso 15 é: Deus cuida de nós ao longo de toda a nossa vida nesse mundo. E quando a morte chegar, Ele vai continuar cuidando de mim. Meu compromisso, agora que eu sei que ao longo de toda a vida Deus tem me abençoado, é servi-lo a Deus todos os dias, até eu morrer. E quando eu morrer, eu não deixarei de ser abençoado por Deus. A morte para mim não vai ser o ponto final na minha vida diante de Deus. Pelo contrário, quando a morte chegar, eu vou continuar recebendo das bênçãos de Deus. Como, pastor, que na sepultura alguém continua sendo abençoado por Deus? O salmista não está falando de um corpo que pode ser consumido nesse mundo, que volta ao pó, como era, como vai dizer a Escritura em Eclesiastes. O que ele está dizendo é: ainda que eu morra, eu vou continuar recebendo das bênçãos de Deus, porque assim que a morte chegar, eu estarei na presença dele na eternidade, para todos sempre. O que o salmista está dizendo para nós, irmãos, é que a morte não é o ponto final na nossa existência. Que mesmo a nossa morte tem valor para quem nos abençoa, para o Deus que nos abençoa ao longo de toda a nossa vida. Quando a morte chega, Deus não nos abandona. Eu cuidei de você até aqui, agora acabou. E muitos no mundo têm dito isso aí. Que a nossa vida é só aqui, que morreu acabou, que o inferno é aqui mesmo e o céu é aqui mesmo. O inferno são as nossas tristezas, o céu são as nossas alegrias, que a nossa vida se limita apenas a essa existência. O que a Escritura diz? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O salmista, num tempo de Antigo Testamento ainda, está falando: eu tenho esperança de que vou contemplar a face do Senhor. Que a morte não é ponto final. O salmista, no Salmo 23, já tinha falado algo a respeito disso. Salmo 23, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Há consolo da parte de Deus para nós, mesmo no cenário da morte, porque a morte não é o fim para aquele que teme a Deus. A morte para nós é um tempo em que nós vamos continuar recebendo das bênçãos de Deus, só que na presença dele agora, na glória eterna dos céus. E depois de reconhecer isso, o salmista então vai demonstrar a sua submissão a Deus no verso 16, dizendo: eu sou servo do Senhor. Eu me submeto à vontade de Deus. E servo aqui como um escravo, como alguém que de fato está disposto a servir a Deus. É curioso isso. Porque o salmo, lembre-se, é Halel egípcio. É um salmo de louvor ao Deus que livrou o povo da escravidão no Egito. Agora ele se coloca diante de Deus dizendo assim: eu sou o teu servo. Mas, poxa vida, o salmista não está celebrando a libertação? Como é que ele pode dizer que é servo? Veja o verso 16 mais uma vez: quebraste as minhas cadeias. Parece contraditório. Num salmo que celebra a libertação, o salmista se coloca diante de Deus falando assim: eu sou seu escravo, eu sou seu servo, o Senhor é quem governa a minha vida. Quebraste as minhas cadeias. Como é que eu posso ser servo se Deus quebrou as minhas cadeias? O que o salmista está dizendo para nós aqui é que não há liberdade fora da presença de Deus. Nós sempre estaremos debaixo da servidão de alguém ou de alguma coisa. Ou eu sou servo, escravo do diabo, do pecado, do mundo, ou eu sou servo de Deus. O ser humano sempre estará debaixo de algum jugo. Ele sempre será servo de alguma coisa ou de alguém. Mas o salmista entende que ser servo de Deus é viver a verdadeira liberdade. E essa é a verdadeira liberdade, irmãos. É viver debaixo da vontade de Deus. Por isso que nós falamos que aqui nós temos a disposição do salmista de viver submisso ao Senhor. Eu amo ao Senhor, eu sou grato ao Senhor e eu quero ser submisso a esse Senhor enquanto eu viver aqui nesse mundo. E é maravilhoso observar isso, porque ele está dizendo que aprendeu isso com a sua mãe. É algo de berço. Eu tive uma referência na minha casa de serva de Deus,
de uma mãe que também me ensinou a servir ao Senhor. Eu sou alguém que é fruto de uma mulher que testemunhou o amor de Deus e que serviu a Deus, que se submeteu, que se comprometeu a viver na presença do Senhor. E é maravilhoso o salmista usar essa referência aqui no verso de número 16. Eu sou o teu servo, filho da tua serva. Como a minha mãe serviu ao Senhor, eu também quero me colocar diante do Senhor para viver assim também te servindo com fidelidade, com integridade. Para as irmãs que aqui estão e têm filhos, ou que querem ter filhos um dia, olha que coisa maravilhosa. Minha mãe serviu a ti, Senhor. E essa vida que eu quero ter agora na presença do Senhor, que eu quero dedicar todo dia na sua presença, invocando o seu nome, que seja como a vida da minha mãe, que se submeteu a viver na tua presença também. Esse é o meu compromisso com o Senhor. Essa liberdade eu quero viver debaixo do jugo de Deus. Eu quero ser livre para ser servo. Eu quero ser livre para ser escravo do Senhor. E por mais que isso pareça soar contraditório, é a verdade do Evangelho. Cristo nos liberta do pecado para nos colocar debaixo da servidão a Ele mesmo. Cristo nos tira do império das trevas e nos coloca debaixo do seu senhorio. Nós somos servos do Senhor. Para a conclusão desses salmos, versos 17, 18 e 19. O salmista conclui o salmo aqui, falando pela terceira vez do seu compromisso em honrar a Deus. Porque ele falou desse compromisso no verso 2, no verso 9, no verso 13, no verso 14. E ele vai fechar o salmo voltando pela terceira vez a esse compromisso, porque ele diz: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Mais uma vez, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. No verso 17 ele está falando de sacrifício. E sacrifício é algo relacionado à morte de cordeiro. Mas agora ele não está falando simplesmente da morte do cordeiro. É importante o culto que é oferecido a Deus no Antigo Testamento. Um cordeiro precisa morrer de manhã, outro cordeiro precisa ser morto no final do dia, porque essa era a oferta que Deus requeria do seu povo. Todos os dias, 2 sacrifícios eram oferecidos a Deus. E tinha um ano, uma vez no ano, que era o sacrifício mais importante, no dia da expiação. Mas o sacrifício que o salmista está falando aqui não é somente esse. O que ele está dizendo é: eu quero oferecer o meu coração diante do Senhor. E quem explica isso para nós é o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 15, dizendo assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O salmista está falando assim: Deus, o importante é o meu coração estar diante do Senhor. Eu sei que o Senhor exige pela lei um cordeiro todo dia de manhã e um cordeiro todo dia à tarde, sendo sacrificado, tendo a carne queimada, tudo isso sendo oferecido como oferta agradável que sobe às suas narinas. Mas o louvor e o sacrifício que o Senhor requer também é da sinceridade do meu coração. São as minhas orações. É o meu coração quebrantado diante do Senhor, submisso, grato e em amor. Como o autor da carta aos Hebreus vai dizer mais tarde, é o louvor dos meus lábios. Então eu quero viver na presença do Senhor, e eu quero fazer essa entrega, esse sacrifício do meu louvor, a minha gratidão ao Senhor, eu quero fazê-la publicamente. Eu quero fazer isso, veja, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. E ele está falando: o templo ou a casa do Senhor é o lugar onde eu estarei na comunhão com o próprio Deus. Mas em Jerusalém é onde eu estarei na comunhão com os meus irmãos. Lembre-se que lá no verso de número... deixa eu só encontrar aqui agora, porque eu esqueci qual que é o verso. Mas num dos versos anteriores, verso de número 11, eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Agora ele está dizendo assim: eu sei que eu me decepcionei com os homens, porque eu confiei neles, quando não deveria ter confiado. Porque como eu, eles também são falhos. Mas agora que eu entendo que eles são tão falhos quanto eu, nós precisamos nos juntar para vivermos na presença do Senhor em adoração. Então, no meu culto em particular, eu quero oferecer ao Senhor, lá no templo. Mas mesmo lá no templo eu vou estar também diante de outros irmãos.
Mas eu quero me juntar à nação, eu quero em Jerusalém bendizer o nome do Senhor. Eu quero contar com a companhia de outros. Porque assim como eu, eles também são falhos e carecem da mesma misericórdia e da mesma graça. Então, todos nós falhos, vamos nos juntar na presença do Senhor com o nosso coração humilde e quebrantado para adorar o Senhor, porque nós precisamos fazer isso. E é assim que o salmista então encerra o salmo, com essa nota de esperança para o seu próprio coração, para o coração de outras pessoas tão falhas quanto ele. Todos eles precisando da graça e da misericórdia de Deus. Há 3 coisas aqui, irmãos, que eu quero observar para nós encerrarmos. O salmista fala do seu amor ao Senhor, da sua gratidão ao Senhor e da sua submissão ao Senhor. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 19, vai dizer: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O salmista estava disposto a amar o Senhor porque Deus o amava. Nosso coração precisa estar disposto a amar o Senhor, porque esse amor se revelou a nós na pessoa de Jesus. Paulo vai dizer que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então esse salmista pecador, junto com outros pecadores que o decepcionaram, todos eles vão se juntar e vão oferecer culto a Deus. Nós precisamos ter a mesma disposição, porque Deus provou que nos ama quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Gratidão, nós precisamos ter o coração grato a Deus, porque Ele nos livrou da morte eterna, Ele livrou das lágrimas dos nossos olhos e da queda dos nossos pés, como diz o verso de número 8. A nossa maior gratidão não é porque nós temos saúde, família, uma igreja para congregar, uma boa casa para morar, um bom emprego, recurso financeiro. Tudo isso é bênção, certamente. Mas o nosso maior motivo de gratidão é porque o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. E terceiro, por que nós devemos nos submeter ao Senhor? Porque Ele é Deus, porque Ele quem governa a nossa história, porque Ele quem nos conduz. E o servo se submete humildemente ao senhorio de Cristo. Mais uma vez citando Paulo, ele diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, porquanto para mim o viver é Cristo. Que a nossa vida encontre sentido no amor a Deus, na gratidão a Deus e na submissão sincera a esse Deus que nos governa. Eu quero pedir, por favor, que você, se for possível, coloque-se de pé. Nós vamos entoar o hino de número 26, encerrando o culto desta manhã. O título desse hino é ao Deus grandioso. E nós vamos então bendizer, cantar com a nossa alma aquele a quem amamos, somos gratos e nos submetemos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a liberdade
és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e então cantar eternamente ali: grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali: grandioso és tu, grandioso és tu. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a nutrir no nosso coração aquilo que nós encontramos no salmista. Nós nem sabemos quem foi ele, porque o salmo não se propõe a trazer o seu nome, mas lições preciosas esse irmão nos deixou, de um coração que amou ao Senhor, que procurou ser grato ao Senhor e que procurou ser submisso ao Deus que abençoa, que livra dos laços da morte, da perseguição, que livra do inferno, que concede graça, misericórdia, que é generoso, que é compassivo. Que assim, ó Pai, a nossa alma também procure viver na presença do Senhor em todo o tempo. Nos ajude, ó Pai, a observar a Tua palavra e viver esse compromisso de uma vida rendida aos pés do Senhor, enquanto vivermos nesse mundo, enquanto andarmos por essa terra, enquanto existirmos, ó Pai, aqui, nessa realidade terrena, que o nosso coração viva apegado ao Senhor, na certeza de que é preciosa ao Senhor a morte dos seus santos, porque quando a morte chegar para nós, nós continuaremos vivendo na presença gloriosa do Senhor para todos sempre. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. E agora nos despeça em paz, povo de Deus, que o amor dele, o nosso eterno Pai, que a graça revelada a nós na pessoa de Jesus e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam conosco aqui e com o povo de Deus em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.